Porque o nosso coração muitas vezes ele está dividido. E um reino dividido, ele não avança. Uma casa dividida, ela não avança. Um coração dividido, nós não avançamos. Nós não crescemos. Por quê, queridos? Porque a divisão, ela nos leva à queda. Olha, queridos, quero conversar com você um pouco essa noite sobre uma casa dividida, ela não permanece. Queridos, eu quero tentar trabalhar um pouco nessa noite assim sobre Lucas 11, do 14 até o 18, onde Lucas 11, 18 a 14 nos fala assim, ó. Certo dia Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido internamente será condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu. Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Querido, Jesus aqui ele responde a uma acusação. Dizia que ele expulsava demônios ali, por quem? Através de outro demônio, sim ou não? E então, queridos, aqui ele começa a revelar alguns princípios para nós. Qual que é esse princípio? Todo reino dividido contra si será destruído. Sério? Sim. Todo reino que ele é dividido contra si mesmo, ele é destruído. Queridos, isso não é só sobre reino também. Ele é sobre vida, família, igreja e coração. Sobre a nossa vida, nossa família, nossa igreja e o nosso coração. Queridos, e às vezes isso nos leva a ter divisões internas. Sim ou não? Muitas vezes nós temos essas divisões internas mesmo, dentro do nosso coração. Quantos aqui já pensaram em desistir? Quantos aqui já pensaram em chutar tudo e sair correndo? E aí você vai dizer assim para mim, só no meu trabalho pensei em fazer isso. Dentro da nossa casa também, queridos. Quantas vezes nós já pensamos em fazer isso? Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes ele está dividido. E um reino dividido, ele não avança. Uma casa dividida, ela não avança. Um coração dividido, nós não avançamos. Nós não crescemos. Por quê, queridos? Porque a divisão, ela nos leva à queda. Olha o que Lucas 11, 17 nos fala. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Queridos, quando há conflito interno, a estrutura enfraquece. Sim ou não? Você já brigou com a tua esposa? Você já brigou com o teu esposo? Quando isso acontece, não precisa coçar a cabeça, queridos. Não precisa começar a se identificar. Quando isso acontece, a primeira coisa que nós fazemos não é pensar em desistir. Por quê? Porque parece que aquilo ali está dividido, aquilo ali não é para mim. E o meu coração às vezes já não está mais ali, depois da briga. Como casal, toda vez que nós brigamos ou discutimos, depois quando volta a conversar e tem esse diálogo legal, não é tudo aqueles, só falta sair aqueles coraçãozinhos assim no abraço? Não é assim que funciona? Se abraça, dá um beijo, eu te amo. Ah, como eu te amo. Mas nós muitas vezes, queridos, nós se fechamos para aquilo que o Senhor tem que falar conosco até dentro do nosso casamento. E deixa eu dar uma palavrinha com os homens aqui. Às vezes nós precisamos escutar um pouco as nossas mulheres.
Você sabia disso? Porque muitas vezes nós somos o Muttley. E às vezes nós queremos tudo do nosso jeito. Fazer tudo do nosso jeito. E nós não damos importância para aquilo que a nossa mulher fala. Porque na hora da briga, o nosso orgulho sobe lá em cima. Para querer ser homem de verdade. E um homem de verdade, queridos, muitas vezes, ele age com sabedoria. E ele deixa a mulher falar tudo. E aí, de repente, ela mesma vai olhar e falar: puxa, estamos discutindo à toa. Por quê? Porque só ela vai falar. Sim ou não? Nós falávamos na sexta-feira aqui com os homens sobre caráter. Caráter transformado. E nós precisamos levar isso para dentro dos nossos lares. Nós precisamos levar o Senhor para dentro dos nossos lares. E isso é papel de quem? De quem? Como que eu vou chegar dentro do meu lar e vou começar a dividir o coração do meu lar? Eu como homem da casa. Eu levo o Senhor para dentro de casa. Tudo que eu faço dentro da minha casa é em questão ao Senhor, é paz. Não quando dá uma briga, pronto, acabou o mundo. Me fecho no banheiro, faço greve de fome. E não quero mais conversa. Queridos, uma vida com pensamentos, atitudes e fé desalinhados, ele não sustenta aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que os nossos pensamentos, eles precisam estar alinhados no Senhor. Alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer conosco. E com isso, Deus vai dar a direção para o homem. E a mulher seja submissa ao que o homem está pensando, ao que o homem está falando. E sabe qual que é a maior divisão de coração dentro de um lar? Que o homem não assume esse papel da direção, daquilo que o Senhor tem dado. E aí a mulher quer assumir esse papel, e a mulher acha que o homem tem que ser submisso a ela. E aí a mulher quer tomar as rédeas da charrete. Falar, agora eu vou levar para onde eu quiser essa charrete. Onde na verdade isso deveria ser do homem. E aí começa esses pensamentos e as atitudes, elas começam a desviar o coração da nossa família, daquilo que o Senhor tem para nós. Um reino dividido está em ruínas. Se eu não sento, eu não converso, eu não coloco as coisas em ordem, não vai dar para viver dividido, queridos, entre Deus e o mundo. Não tem como nós andarmos divididos. Você já pensou a tua esposa querendo trazer Deus para dentro de casa e você querendo trazer o mundo? Vai dar certo? Queridos, essa semana eu estava em um café e em conversa com um pastor, a gente começou a conversar e foi muito bom assim a conversa. E ele falou assim, um dia eu estava evangelizando. Não era aqui no Brasil, ele estava evangelizando. E ele começou a evangelizar as pessoas, chegava e falava, aceita Jesus? Conhece a Jesus? Conheço. Você aceita Jesus? Não. Por que? Se você conhece Jesus, por que você não aceita Jesus? Porque eu não quero viver dentro da família de Jesus da forma que estão vivendo. Saiu, foi para outra pessoa. Conhece Jesus? Conheço. Você aceita Jesus? Não. Por quê? Porque eu não quero viver da mesma forma que a família de Jesus vive. Foram 5 pessoas com a mesma resposta. De que forma nós estamos vivendo?
Para talvez as pessoas lá fora olhar para nós e ter medo desse Jesus. Falamos em transformação, falamos tanto em transformação. Mas se nós não formos transformados para que as pessoas lá fora enxerguem realmente Jesus através das nossas vidas, eu estou com o coração dividido. No domingo eu sou crente. Coloco minha roupa de crente. Meu carro já sabe, já cheira crente no domingo, meu carro. E eu vou para o culto. Chego no culto, eu tenho o meu lugar no estacionamento, o meu filho tem que ter o melhor kits, eu tenho que ter a melhor cadeira. Por quê? Porque isso aqui para mim se tornou um clube. Onde eu chego e pago o meu dízimo. Eu não dou o meu dízimo de coração, eu pago o meu dízimo. Então esse meu dízimo é como se eu estivesse pagando a mensalidade desse clube. O que as pessoas vão ver? Será que as pessoas vão ser envolvidas nesse amor do Senhor? Olha o que Mateus 6, 24 nos fala. Ninguém pode servir os dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, não pode servir dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Ah, pastor, mas eu posso ficar ali em cima do muro. Você sabe de quem que é o muro? O muro já é do diabo. Porque o muro ele gera dúvida. E o Senhor ele não trabalha com dúvida. O Senhor ele não deixa dúvida. Ah, mas então eu posso estar com um pé lá e outro cá. E sabe qual que é a mentalidade, querido, sobre isso? Quando nós falamos assim, nós servimos um Senhor, às vezes nós pensamos assim, puxa, então eu vou ter que parar de dar risada, eu vou ter que parar de brincar com o meu irmão, eu vou ter que parar de sentar, tomar um chimarrão, conversar, brincar. E nós tratamos, queridos, isso como uma cadeia. E não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Porque se talvez na tua roda de amigos faz tempo que você não ouve um palavrão ou alguém que fale alguma coisa que você não tem escutado há muito tempo, precisamos rever com quem nós estamos andando. Porque agora no frio é bom. Sim ou não? Lã com lã esquenta. Agora no frio é uma maravilha. Só no calor precisamos tomar cuidado. É perigoso nós se desidratar de tanto suor da lã que a lã. Queridos, o coração dividido afasta Deus. Muitos querem, queridos, o que Deus tem, mas não querem abrir mão daquilo que nós fazemos. Nós não queremos abrir mão, às vezes, de certas áreas, daquilo que nós precisamos abrir para estar junto com o Senhor. E nós necessitamos, às vezes, queridos, nós vivemos uma fé parcial. Salmo 86, 11. Olha o que o Senhor nos fala. Ensina-me aos teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Queridos, Deus não habita em um coração dividido. Ele quer governar um coração totalmente dele. Sabe quando nós falamos sobre a palavra de oferta? Que nós damos o primeiro ao Senhor? E é sobre as primícias que Ele governa. Ele não aceita resto. Ele não quer o bagaço da cana. E o caldo da cana os outros estão tomando. Ele quer o caldo, o primeiro caldo. Ele quer governar o teu coração. Ele quer ser o dono do teu coração. Ele quer você por inteiro. Não pela metade.
Ele quer usar os teus dons, aquilo que Ele te deu, Ele quer usar de uma maneira sobrenatural. Talvez hoje você olhe e fale, mas eu não tenho fluído muito naquilo que o Senhor tem me dado. Como que está o teu coração? Aonde está o teu coração? Queridos, divisão espiritual abre portas ao inimigo. Queridos, no contexto aqui, Jesus ele fala de libertação e autoridade. E uma casa desorganizada aqui, queridos, ela fica vulnerável. Olha o que Lucas 11, do 24 ao 26 nos fala. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Diz, voltarei para a casa a qual saí. Ele volta para a sua antiga casa, e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Então não vai adiantar, talvez nós falarmos assim, vamos fazer um culto de libertação aqui. Fazemos um culto de libertação, você é liberto e está tudo certo. A partir disso, você já pode ficar tranquilo, que nada demais vai te acontecer. Não vai acontecer mais nada com você. Você vai ser revestido, você vai ser colocado num aquário assim de vidro, onde ninguém vai poder te tocar, ninguém vai poder fazer nada. É assim que funciona? Não, queridos. Não tem a ver com isso. Porque nós precisamos encher a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor 24 horas por dia. Falei ontem um pouco na vigília sobre isso. Estou estudando e nos estudos agora começou um pouco sobre a presença de Deus, até mesmo no nosso devocional. E muitas vezes nós entramos, queridos, no nosso devocional com a leitura da palavra. Sim ou não? Vamos ler a Bíblia. Lemos ali o que o Senhor quer falar, a gente anota o que o Senhor quer falar e tudo certo. Muitas vezes até nós entramos até com uma oração. Mas a nossa oração às vezes é assim: Senhor, vem aqui comigo. Senhor, esteja aqui comigo. Onde nós precisamos inverter um pouco isso. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é 24 horas conosco. Sim ou não? Ele nos fala sobre isso. 24 horas Ele é conosco. Então se Ele é conosco, por que eu vou ficar chamando Ele para estar comigo? Se Ele mesmo já falou que Ele é conosco. Então nós precisamos inverter um pouco da nossa oração e falar assim: Senhor, eu quero entrar agora na Tua presença aqui. Eu necessito da Tua presença aqui. Por isso eu estou aqui, para que aconteçam as coisas. Porque o Senhor já está. O Senhor já está por todos os lugares onde nós passarmos. O Senhor está. E muitas vezes nós deixamos de ser cheios, queridos, por conta que nós só apontamos para Jesus, só apontamos para Jesus. Jesus você faz, Jesus é isso, Jesus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo. Vem aqui, toma esse lugar, vem aqui, toma esse lugar. Queridos, nós precisamos prestar atenção que o Senhor já tomou esse lugar. O que vai depender, queridos, de nós aqui, talvez, sair orando em línguas, os dons acontecendo, é aquilo que está dentro de mim, o meu eu. Talvez você chegue no culto e fale assim: esse foi o pior culto que teve. Essa foi a pior palavra que teve. Como que foi tua semana? Minha semana ela foi totalmente entregue ao Senhor. Se ela foi totalmente entregue ao Senhor, você vai chegar no culto, queridos, as coisas vão acontecer, as coisas vão avançar. Por quê? Porque aquilo que você está vivendo durante a semana, Deus não vai parar no domingo. E nisso você chega aqui e presta o teu culto do que foi a tua semana ao Senhor. Mas muitas vezes nós chegamos aqui e começamos a criticar. E aí nós temos que entender, queridos, que não basta só expulsar o demônio.
Basta nós se enchermos do Senhor. Nós precisamos se encher do Senhor. O pastor está falando que nós somos endemoniados? Não. Estou falando que nós damos brecha. Nós damos brecha para Ele agir sobre a nossa vida. E muitas coisas não, vou dizer assim, 100% das coisas que o inimigo faz sobre as nossas vidas, a autoridade para isso quem dá sou eu e você. Porque ele não tem poder para criar nada sobre a nossa vida. Nada. Ele só pega aquilo que nós criamos e começa a lançar sobre a nossa vida. Como assim nós criamos? Você já falou mal talvez de você mesmo? Numa briga dessa de um coração dividido, você já falou mal da tua casa? Você já falou mal do teu marido? Você já falou mal do teu carro? Você já falou mal da tua igreja? Você já falou mal do teu trabalho? Se você fez isso, toda vez que você faz isso, você dá autoridade para o inimigo pegar aquilo que você falou. E ele começa a jogar em cima de você as setas. Não foi ele que criou. Ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma, de criar nada sobre a nossa vida. Nós temos autoridade em cima disso. Nós temos autoridade. Mas muitas vezes, queridos, nós gostamos de trabalhar com o coração dividido. Ah, quando a palavra me agrada, eu estou aqui. Quando a palavra me confronta, não, já não me serve mais. Ah, quando o louvor está bom, eu estou aqui. Quando o louvor não está bom, não prestou mais nada nessa igreja. Por quê? Coração dividido. E um coração dividido, ele não aguenta confronto. Toda vez que ele é confrontado, ele prefere sair. Toda vez que o coração dividido é confrontado, ele prefere procurar o conforto para ele. Queridos, Deus nos chama a unidade. Unidade interior, queridos, os pensamentos, as decisões e a nossa fé alinhada. Queridos, unidade na igreja, num só propósito. Olha o que 1 Coríntios 1:10 nos fala. Irmãos, suplico-lhes que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia um com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Queridos, onde há a unidade, há crescimento. Seja dentro da tua casa, seja por onde você estiver no teu trabalho. Você já teve alguma experiência assim dentro da empresa onde você trabalha? De um falar mal do outro? Sim ou não? E essa empresa, ela está prosperando? Esse trabalho, ele está prosperando? Talvez, queridos, talvez você olhe e fale assim: não, a empresa lá, ela tem muito dinheiro, então as coisas estão acontecendo. Mas você pode ter certeza que não está acontecendo da forma que o patrão pensou que ia acontecer. Não prospera. Por quê? Porque há pensamentos divididos, corações divididos. Onde, em vez de nós estarmos pensando assim, em trabalhar em harmonia, trabalhar como se fosse ali para o Senhor, fazer as coisas como se fosse para o Senhor, eu sempre vou estar cutucando um e falando mal, cutucando o outro e falando mal. E o pior, se você está fazendo isso às vezes com pessoas onde você não conhece, você já pensou dentro da igreja onde as pessoas que você conhece? Qual que é o assunto que rola dentro da nossa casa? O assunto que rola dentro da nossa casa é o que o Senhor tem feito, o que o Senhor quer fazer. O nosso coração está alinhado com o Senhor dentro da nossa casa?
Ou será que o nosso assunto dentro da nossa casa é sobre o trabalho, sobre aquele irmão que fofocou, sobre eu que fofoquei também, sobre eu que falei mal, sobre o fulano que falou mal? Nós precisamos cuidar, queridos. Essa semana o pastor Assu estava assistindo um culto e me chamou a atenção em uma frase do que aquela pastora falou. Nós que temos filhos, sabe por que muitas vezes é uma luta para trazer os nossos filhos para a igreja? Porque muitas vezes nós falamos mal da igreja dentro da nossa casa. Como que os nossos filhos vão vir? Se talvez os nossos filhos estão sentados na mesa e nós estamos falando mal da igreja. Um coração dividido. E depois lá na frente, chega no pastor. Pastor, por favor, converse com meu filho. Ele não quer vir para a igreja. Qual é o motivo que ele não quer vir para a igreja? E eu não falo só de igreja, queridos. Vamos pegar aqui o trabalho. Talvez nós começamos a rotular assim a geração, porque não quer trabalhar, não quer trabalhar, não quer trabalhar. Mas o que nós temos falado sobre o trabalho dentro das nossas casas? Puxa, tenho que trabalhar de novo. Amanhã é 5 horas. Porque... Você acha que os nossos filhos vão querer ir trabalhar? Você acha que eles vão querer fazer alguma coisa? Não vão, queridos. Por quê? Porque se ele está vendo o pai e a mãe dele falando que aquilo é ruim e que parece estar sofrendo com aquilo, eles não vão querer ir. Com certeza não. Escola, queridos. Tenho a minha pequena. Já chegou ali, falei para ela: filha, você fez as tarefas? Não tinha tarefa. Porque amanhã é cedo para a escola. Amanhã eu quero dormir até mais tarde. E aí eu insisto, a escola é bom. A escola é bom, a escola é bom, a escola é bom. Porque se eu começar dentro de casa, começar a falar, a escola é ruim mesmo. A escola é ruim. O que vai acontecer? Ela vai querer ir para a escola? Se ela já não está querendo, queridos. Falando que a escola é boa, incentivando, sempre está ali com ela. Como que foi hoje? Imagina se eu começar a falar o contrário. Teu filho está querendo vir para os adolescentes, para os jovens da igreja? Ou se já passou dessa idade, ele está querendo entrar num grupo familiar? Se não, talvez nós precisamos cuidar com o que nós temos falado dentro de casa. Pessoas, elas têm os seus problemas? Sim, todo mundo tem. Mas então, na hora de nós falarmos sobre os problemas, sobre o que às vezes nos incomoda, eu chamo a minha esposa, tiro de perto deles e eu não estou escondendo as coisas deles. Mas é assunto que talvez eles não precisem escutar ainda. Está acontecendo isso. Porque se eu começar a tratar desses assuntos na frente deles, você acha que eles vão querer estar aqui? Não. Tudo, queridos, tudo que nós fazemos com um coração dividido dentro dos nossos lares, vai refletir nos nossos filhos. Ou nós estamos, ou nós não estamos. Sabe o que eu tenho falado para a Helena e para o Vinícius? Nós como casal temos falado para eles assim. A Su fala para o Vini: olhe como a menina trata
do seu pai e a sua mãe. Eu falo para ele, quando você tiver a idade, você vai começar a olhar como é tratado, como o rapaz trata a sua mãe e seu pai. E você vai saber com quem você está casando. Porque os nossos filhos são o nosso reflexo. Aquilo que nós fazemos, os nossos filhos vão fazer. Por isso nós precisamos cuidar, queridos, com o que nós fazemos. Que coração nós estamos em casa. Que coração nós estamos servindo a nossa casa. Porque um reino dividido, ele não prevalece. Ele não permanece. Queridos, Jesus, ele é o centro. Quando Cristo governa, tudo vai entrando em ordem. Eu lembro aqui quando eu sempre escondia as coisas da minha esposa. Sempre dava um jeito. Fazia uma conta, escondia. Fazia outra conta, escondia. E sempre escondendo. Você acha que Cristo era o centro do nosso casamento, da nossa casa? Nem um pouco. Nem um pouco. E eu sempre escondendo, por quê? Porque o que me governava era o dinheiro. O que me governava naquela época era o dinheiro. E aí eu queria dar tudo para ela como se ela fosse a princesa ali, a rainha que ia ter tudo. Posso comprar? Pode. Posso comprar tal coisa? Pode. E ela nunca foi de gastar. Mas eu queria dizer para ela que estava tudo bem. E com essa de eu dizer para ela que estava tudo bem, quando eu caí em si, a conta estava grande. Grande. E sabe quando que eu percebi que o Senhor tinha que ser o centro da nossa casa? Foi quando ela chegou e falou assim: agora nós vamos conversar, sério, sobre tudo que aconteceu. Vamos. Alinhamos todas as coisas, acertamos tudo. E aí comecei a trabalhar para pagar aquilo. E os primeiros meses, queridos, foi em torno de uns 7 mil reais para pagar por mês. Isso foi uns 6 para 7 meses, esse valor. Você sabe quanto que eu tinha? 1.500 do salário dela. Porque eu não estava trabalhando mais. E aí, meu pai chega, pega aqui a chave da oficina e vai trabalhar. E vê o que você consegue pagar. E por incrível que pareça, queridos, assim, quando nós declaramos que o Senhor era o centro sobre as nossas vidas, quando foi uma vez, que ia faltar 200 reais para nós pagar a conta, teve um irmão que abençoou nós. Chegou e falou: Deus mandou ofertar sobre a tua vida. Nem falou assim. Chegou, colocou a mão no bolso da sua e falou assim: isso aqui Deus mandou dar para vocês. Essa história vocês já conhecem, que foi no retiro, o primeiro retiro de jovens e adolescentes. Ia faltar as compras para os jovens. E nós só tínhamos ali os 400 reais que precisava pagar. A nossa conta ela vencia na terça-feira. E o final de semana era o retiro. Nós passamos no mercado, fizemos a compra, faltou 200. Eu fui e paguei. Meu cartão, o que tinha na conta. Tinha 400 reais lá, que era o valor da parcela. Falei: Senhor, tudo certo, vai cair lá, vai atrasado. Fomos para o retiro foi uma benção. Tudo certo. Na segunda-feira nós passamos devolvendo os colchões, porque
A gente teve que pegar colchão de todo mundo para ir para esse retiro. Passamos devolvendo os colchões. Numa das casas que a gente chegou a devolver o colchão, a mulher saiu correndo lá de dentro, colocou a mão no bolso da sua e falou: Deus mandou dar isso aqui para vocês. E a gente arrancou, estava com a Kombi ainda. A gente arrancou a Kombi naquilo. E agora? Olhamos, não olhamos, o que fazemos? Fazemos, não fazemos? Pega, não pega? E a Su pegou dentro do bolso, tirou, tinha R$200. Ali. Mas isso eu comecei a entender, que o Senhor era o centro sobre a nossa vida. Começamos a alinhar o nosso coração com as coisas que o Senhor tem para nós. Porque senão, queridos, talvez nós não tínhamos permanecido. E talvez, se você hoje ainda tem pensamento assim, em desistir, em parar, eu quero desafiar você a examinar o teu coração. Eu quero parar com a minha casa. Não aguento mais. A igreja eu não aguento mais. O meu grupo eu não aguento mais. Isso, aquilo eu não aguento mais. Talvez o nosso coração ele não esteja alinhado à vontade do Senhor, ao propósito dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos alinhar isso, queridos. E alinhar a mente, o coração, queridos, e o propósito. Colossenses 1, 16 e 17 nos fala: por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridade do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, queridos. Queridos, o que está dividido dentro de nós só será restaurado quando Jesus for o centro. Quando Jesus for o centro das nossas vidas, vai começar a haver restauração sobre a nossa família, vai começar a haver restauração sobre a nossa igreja, vai começar a haver restauração sobre o nosso casamento, sobre a empresa que eu trabalho. Mas tudo isso quando Jesus for o centro do meu coração. Tudo isso quando o meu pensamento estiver alinhado com aquilo que o Senhor tem. Porque senão, queridos, não vai adiantar de nada. Uma casa dividida cai, queridos, mas uma vida alinhada, ela permanece. Ou será que nós estamos igual aquele povo, criticando Jesus por aquilo que ele está fazendo? E muitas vezes nós criticamos. Você sabia? O pastor foi orar por uma pessoa ali, a pessoa caiu. Está inventando. O pastor foi orar por uma pessoa ali, ela começou a falar em línguas. Está inventando. Nós começamos a desconfiar até das coisas que o Senhor faz, queridos. Como que o nosso coração está? E aonde o nosso coração está ligado? Quem aqui acredita que pode orar por uma pessoa e começar a sair maravilhas da boca dessa pessoa? Amém? De verdade? Então por que nós não fazemos? Quem aqui acredita que pode orar por uma pessoa agora e ela ser curada agora? E quantas pessoas enfermas tem ao nosso redor? Nós duvidamos das coisas do Senhor. Nós duvidamos daquilo que o Senhor nos deu. O nosso coração está onde? Presta atenção. Quando o Senhor te dá uma palavra para você entregar para alguém, é difícil você entregar? Sim ou não? A maioria sim. Por quê? Porque eu espero confirmação do Senhor. O Senhor tem que descer aqui na minha frente e falar assim, a
palavra é direcionada lá para aquela pessoa, e você que vai falar, filho de Deus. E nós ficamos, Senhor, me dá mais uma direção. Senhor, eu quero mais uma direção. E vai passando, Deus vai dando direção, e nós não fazemos. Aonde está o nosso coração? Com quem nós andamos alinhados? Os nossos pensamentos. Por isso, queridos, nós precisamos sim entregar tudo aquilo que é nosso, não ficar em cima do muro. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa terra. Eu quero participar daquilo que o Senhor quer fazer aqui em Vitimarsum. Eu quero participar do que o Senhor quer fazer em São Luís do Purunã. Senhor, se o Senhor tem terra que ainda nunca foi pisada, e que se o Senhor quiser, eu posso ir pisar. Se talvez tenha pessoas que nunca foram lançadas sementes, se o Senhor me enviar, eu vou. Senhor, se precisa partir de mim para restaurar o meu lar, eis-me aqui. Se precisa partir de mim para restaurar o meu casamento, eis-me aqui. Ah, mas você não sabe, pastor, o que foi feito aqui? O que você fez por Jesus? E Ele não morreu por você, não perdoou todos os seus pecados? Não derramou sangue? Porque reino dividido não permanece. Reino dividido nunca vai permanecer, queridos. Queridos, e Deus Ele está nos chamando, queridos, para uma fé inteira, não pela metade. Ele está nos chamando para um tempo onde nós precisamos ser inteiro dele, não pela metade. Não posso ser um cristão apenas no domingo, porque na segunda-feira tem pessoas esperando você falar do amor dele. Na segunda-feira tem pessoas esperando você dizer: Jesus te ama. E nós guardamos isso, queridos. Queridos, hoje Deus está restaurando o que está dividido dentro de nós. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Que o que tem dividido dentro de você, nessa noite, Deus Ele está alinhando os teus pensamentos. Deus está alinhando o teu coração junto com Ele, para aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Talvez você não saiba o que Ele quer fazer sobre a tua vida, mas nós cremos que tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade dEle sobre a nossa vida. É boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, mas eu estou passando por alguma dificuldade. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não importa a dificuldade. Tudo posso naquele que me... Tudo posso. Passar pela dificuldade, alegria. Então eu tudo posso. Por isso nós precisamos sim levar esse coração diante do Senhor e falar assim: ei, o inferno perdeu. O diabo perdeu. Porque eu não estou mais em cima do muro. Eu não quero mais nem chegar perto desse muro. Porque eu creio que o Senhor é o Senhor sobre a minha vida. O Senhor é o Senhor sobre a vida da minha família. O Senhor é o Senhor por onde eu passar. O Senhor é o Senhor sobre o meu coração. E eu não volto mais o meu coração para as coisas que não vêm dele. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração?